Salve, pessoal. Bom, os últimos assuntos que eu venho falando aí, a galera precisa saber o seguinte: para conseguir compreender e associar todas as coisas que falo, principalmente recentemente que eu tenho citado terraplanistas falando que eles têm desdobrado muitas coisas, isso aí, para quem cai de paraquedas, vai começar a pensar que a gente é terraplanista, mesmo falando que não, aí a pessoa fala assim, não, né, e tal. Mas não somos. E tudo que eu venho falando sobre achados e tal e coisa, eu tenho base de pesquisa, tá? Então, aqui em nossa escola, nesse endereço aqui, você pode estudar profundamente para linkar as peças, né? Porque aqui a gente fala dos bastidores da realidade. Então, o que acontece? Eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, por exemplo, ó, A História Secreta da Raça Humana. Esse é um livro que eu estudei ele no final de 2014 em diante, estudei ele pra caramba, e seus desdobramentos correspondentes. O que eu quero dizer com isso? Esse aqui é um livro de arqueologia, tá? Ele se chama História Secreta da Raça Humana, mas existe duas versões, tem Arqueologia Proibida e História Secreta da Raça Humana. Eu não sei dizer qual que é qual, mas eu sei as diferenças. Um é bem maior, ele tem, se eu não me engano, é mais de 1000 páginas ou quase 1000 páginas, enquanto o outro tem menos, em torno de umas 600. A diferença deles é o que? Um é com um foco um pouco mais voltado para uma questão mais acadêmica, ou seja, eles apresentam muito mais achados, muito mais conteúdos arqueológicos. Você pode ver que o livro já em sua capa, né? Eu acho que essa aqui é a primeira versão, ou uma das versões, né? Porque teve revisões, etc. Então mudaram as capas. Mas você pode ver que aqui já é uma pegada, tá? Então, o que acontece? Esse livro aqui é um livro arqueológico. Obviamente, o conteúdo que você acha ali, ele não é aceito na academia. Por que não é aceito? Aí acredite se vocês quiserem, tá? Eu tô falando com bases em tudo que eu entendi aqui na nossa escola. Recomendo o livro Lúcio, onde a verdade é a lei, onde ali você vai conectar todas essas coisas, até os bugs. Então, é claro que nesse livro os pesquisadores terão suas limitações. E quais são as limitações? Que é o entendimento binário, linear, do tempo. Eles vão achando coisas e tentam linkar com a realidade, tá? Então, muitos vão querer dizer que, não sei o que lá, esses livros aí, vocês acreditam nisso? Mesma coisa que fala de Zacarias Sitchin e tal. Então, ó, se você pegar esse tipo de conteúdo, né, achados arqueológicos, eles acham que eles falam, né, pegadas gigantes. Nesse livro aqui eles falam sobre a teoria e a hipótese, mostrando provas, né, arqueológicas, que segundo a interpretação deles, eles veem que o ser humano conviveram junto a dinossauros, mas não é bem assim, tá? Eu não vou falar tudo aqui porque assusta as pessoas. Na verdade, a relação é porque tem a ver com o reino atemporal, né, os reinos osferianos. Então tem interação do ser humano e dragões, tá? O que eles chamam aí de dinossauro, todos esses achados, esses ossos, na verdade é dragões, e o ser humano sim. Toda vez que desdobra o reino osferiano tem essa interação, né? Tem diversos seres que não existem mais, né? Só existem no inconsciente coletivo, nas mitologias. Nesse canal aqui tem várias explicações sobre essas coisas também, mas então o foco é nesse livro, tá? Então, por exemplo, 2014 em diante eu estudei bastante esse livro, esse e a outra versão, que é Arqueologia Proibida. Então é o mesmo tipo de conteúdo, um vai ter menos informação, menos coisa, menos linguajar voltado para essa conversa acadêmica, tá? Então eles mostram muitas coisas ali pro povão mesmo, esse de 600 e poucas páginas por aí, e o outro mais completo, é muito mais achados e também é um conteúdo um pouco mais maçante para quem não quer aprofundar muito. Então, se você pegar, por exemplo, alienígenas passados, Zacarias Sitchin, Erebol Danek, teoria dos antigos astronautas, eu sei muito bem que as coisas que eles acham são reais, entendeu? Agora, como eles interpretam que é complicado, entende? Igual eu tenho falado, tem terraplanistas, até o próprio Além da Luz, muito tempo atrás, o mestre Bob já falou sobre a questão da Tartária, que eles vão achando, né, descobrindo coisas arqueológicas, documentos, mapas, né, que mostram uma história diferente. Então vocês podem ver, tem muitos canais, mas é principalmente de terraplanista, que está fazendo uma revisão histórica, entende? Por quê? Porque eles começam a achar, por exemplo, Tartária, tinha conexões via wireless, né, coisas parecidas com o que a gente chama de Wi-Fi, tinha portais, tinha tantas coisas. E eles ficam tentando encaixar isso na história linear, entende? Então como que uma nação, como que uma civilização de apenas 500 anos, 300 anos vai depender, tinha isso tudo? Onde se encaixa na nossa história? Aí eles vão desdobrando mais, vai achando pegadas de gigante, e por aí vai. Então a gente sabe muito bem que existe uma limitação,
na interpretação deles sobre os fatos. O que eles vão achando são coisas fatídicas, entende? Agora a interpretação vai ser limitada diante do entendimento. E é nesse sentido que eu estou levantando essas questões. Por que eu estou falando desse livro? Eu estudei esse livro, coisas que envolvem todo o conceito da teoria de eram os deuses astronautas, sabe? Os antigos astronautas. Já assisti muito, por exemplo, Alienígenas do Passado, que é uma série como que eu posso dizer? De vídeos, né? Como que chama, galera? Documentário, tá? É uma série de documentário que tem diversas partes, né? Diversas temporadas. Eu acompanhei até a 10ª, quando lançava ainda. Cada temporada tem em torno de 8 a 10 episódios. Cada episódio é de no mínimo 40 minutos, mas tem uns que chega até 2 horas, tá? Então é muita informação. E obviamente eu já assisti várias vezes. Por exemplo, no Alienígenas do Passado, em todas essas teorias ali, eles sempre acabam chegando na conclusão que tem envolvimento com extraterrestre. Mas é aí que eu falo, para vocês conseguirem compreender tudo que está no livro, aqui na escola que foi fundada pelo mestre Bob Navarro, para entender tudo aquilo lá, entender tudo que eu venho falando também, vocês têm que ter um mínimo de discernimento, porque se vocês tentar entender tudo que é falado, baseando todo o seu entendimento, as suas comparações com tudo que foi ensinado para você na sua vida, na escola, tudo, e quando eu falo tudo é tudo, tipo, se cada coisa que é falar, por exemplo, ó, vamos lá, vou cutucar na ferida. Tem uma briga danada de terra plana e terra globo. A gente já explicou várias vezes que tudo é um processo cognitivo. Dá para explicar por que um defende a ferro e fogo um lado e o outro defende a ferro e fogo e o outro. Mas, por exemplo, você pega terraplanista que eles sabem como funciona o modelo do globo, certo? E eles apresentam outro modelo. Mas quando você pega um globalista, por exemplo, eles querem argumentar sem tentar entender o modelo alheio. Eu já dei explicações, por exemplo, de gente tentando chacotar, por exemplo. Eles pegam uma terra, põe ela plana, chata, como se fosse uma pizza, põe um abajur, uma luz assim, fixada, e falando assim, então na Terra plana não existe noite. Por quê? Porque eles estão só achatando a Terra e pondo uma luz grandona para simbolizar um sol muito distante, grandão, iluminando a Terra inteira. Então é óbvio que se você comparando diante do seu discernimento, não vai fazer sentido. Mas quem disse que no modelo deles é desse jeito que funciona? Quem disse que é uma Terra plana assim e o sol tá lá grandão, distante, iluminando tudo? O modelo é outro modelo, vocês têm que entender isso. Então, da mesma forma, nesse sentido, muitas coisas que eu fico... Por que eu entendi tão rápido assim essa questão dos momentos eternos, que o mestre sempre explica, 7/12, como que isso funciona na realidade, tá? Como que eu posso dizer? As consequências disso na realidade. Aí você começa a entender muito mais esses caras, esses achados, entendeu? Esse pessoal aí, esse livro aqui tem muita coisa, viu? Muita informação. E aqui eles falam, por exemplo, de muitas raças mais avançadas do passado, de uma hipotética, na visão deles, relação entre ser humano e dinossauros. Por que eles ficam falando de dinossauros? Porque é a informação que existe, então eles ficam limitados a essa informação. Eles vão cogitar dragões, e alguns até vão além, compreendem? Então o que eu tô querendo dizer pra vocês é isso, ó. Não tô falando pra ninguém ter que estudar toda essa documentação. Mas se você caiu aqui de paraquedas, vier tentar entender o que eu tô falando, baseando informações que vocês escolheram na escola, no currículo escolar, não vai dar certo, velho. Você vai estar limitado ao seu entendimento. Então, minimamente, você precisa pelo menos entender que, por exemplo, no meu caso aqui, eu não sou um terraplanista que acredita que tem uma pizza, fechou e não existe nada mais, é só o ser humano, a Terra tem 6.000 anos, do jeito que alguns pensam certinho assim. Entende? É outra visão. Tá? Então vai por mim. Pra vocês, qual que é o sentido, por exemplo, de um cara que se declara, que não é eu no caso, eu tô falando de outra pessoa específica, ele se declara abertamente terraplanista e ao mesmo tempo, por exemplo, ele pega Star Wars, Guerra nas Estrelas, o negócio de exploração espacial, para falar que tem realidade naquilo. Os caras falam que tem muito mais coisas do que imaginam, que a Terra é muito maior do que imaginam, falam de alienígena, fala de coisas, tantas coisas muito além do que um globalista não consegue pensar. Então, só por essa questão vocês deveriam pensar um pouco melhor, tá? Então esse vídeo aqui é mais para dizer que para conseguir entender todas as coisas que a gente vem falando, que eu venho falando aqui nesse canal, vocês têm que entender basicamente que a gente está indo por outro viés de comparação, de explicação, tá entendendo? Então seria legal vocês conhecerem a história secreta raça humana ou a arqueologia proibida, tá? Mas leia o livro Luz, onde de verdade é a lei, que fica mais fácil de entender tudo. Luz para nós. Salve, galera.
Bom, mais uma vez, vou sempre falar isso, mas eu tô aqui no sítio, e então tem bichos e eu tô nesse momento no meio deles, então vocês vão ouvi-los. Bom, eu fiz um vídeo ontem sobre esse livro, A História Secreta da Raça Humana. Então eu vou fazer mais uma parte complementando algumas coisas, e também eu pretendia deixar algumas coisas escritas, como vocês vão ver nesse aqui, caso não dê nada errado, e o endereço também aqui abaixo, só que acabou que eu não coloquei porque eu tive que focar em outras coisas antes de soltar o vídeo, depois eu cheguei e soltei e esqueci de complementar. Então, continuando o assunto, o que eu quis dizer lá, esse livro, porque o que acontece, esse livro foi escrito numa época que nem internet tinha, né, basicamente não tinha internet nessa época, né, então, por isso que eu falo de livros, mas hoje em dia a gente consegue estudar pela internet, né, pelo YouTube e tal, mas mesmo assim eu ainda recomendo livros para quem quer especializar nesses assuntos, porque, por exemplo, eu fiz longas pesquisas e tal, 2014, até antes, né? Mas, tipo, desse assunto, focado nesse assunto de astronautas, antigos astronautas, extraterrestre, foi em 2014 em diante. Mas eu estudo essas coisas desde muito tempo, tá? Desde 2004, 2005, eu já estudava coisas desse tipo. Então, eu indiquei esse livro aqui, como A História Secreta da Raça Humana, porque eu vim falando. A galera adora debochar de terraplanista, essas coisas, sendo que os caras, só por considerar que o governo escondeu o formato da Terra, imagina, para eles pensar nisso, o quanto eles estão desapegados de qualquer coisa. Sendo assim, eles conseguem muito mais e muito melhor fazer pesquisas arqueológicas, pesquisas de qualquer área, de forma independente e aberto para achados. Por que acontece? As pessoas, elas têm a mente cachotada. A mentalidade das pessoas tem uma forma que foi moldada propositalmente pelo sistema, através de tudo. Currículo escolar. Então, por exemplo, se você pegar pela área da existência, como surgiu tudo, você vai ter o Big Bang na cosmovisão e juntando com o Big Bang você vai ter, por exemplo, criacionismo ou evolucionismo. Aí você vai ter o evolucionismo de Darwin. Aí você tem Big Bang, que tudo veio do acaso e vai indo. Aí depois você tem a teoria da evolução das espécies, que também é tudo por acaso. Aí depois você vai ter a área da economia, você vai ter Adam Smith com a mão invisível, a livre concorrência. Então depois você pega o livre mercado, a livre concorrência, com a sobrevivência do mais forte, né? Com o Big Bang, você vai vendo isso tudo, o sistema ele foi moldado de tal forma que não caiba Deus. Ninguém pode negar isso, tá? Desde a minha época, da minha geração, a geração anterior, não importa, a geração agora é pior ainda, o currículo escolar não é para que exista Deus, entende? Não cabe Deus no currículo escolar. Tô falando que todos os professores são ateus? Não, eu mesmo tive, a maioria dos meus professores não eram ateus, mas aí era uma escolha própria deles, entendeu? Eles ensinam, isso aí que é a questão, eles ensinavam uma coisa, mas acreditavam em outra, entendeu? Por exemplo, a professora de ciência, biologia, esses professores, eles tinham que ensinar uma coisa que não correspondia com a própria crença, entendeu? Porque eles acreditavam em Deus, uns acreditavam em Bíblia, outros não importa. Mas então, qual que é o ponto aqui? Se vocês começarem a estudar livro como esse, por exemplo, que é arqueologia, tá? Achados, você vai ver pegadas, vão ver... Nossa, é coisas demais, não vou parar aqui pra falar. Mas vocês vão ver, inclusive, coincidentemente, por isso que eu tô falando, quando eu começo a sentir muito uma coisa, as coisas vai linkando, não só eu. Quem tiver sensibilidade vai acontecer essas coisas, né? E se permitir, não ficar colocando suas intenções, seus sonhos, seus traumas na frente, entendeu? Você faz aquilo que é necessário em prol da missão, no nosso caso aqui, tudo que você for fazer é pensando na missão, é pensando em algo maior, não é pensando nas suas, entendeu? Se for preciso você falar alguma coisa que você vai se achar de louco, fala. Se for preciso, tanto faz. Se for, entendeu? Primeiramente a verdade. Então, coincidentemente, por exemplo, o Mestre Bob fez uma live hoje, no dia de hoje desse vídeo aqui, que eu ainda não acompanhei tudo, mas eu vi trechos. Então, no trecho que eu vi, por exemplo, ele falou, por exemplo, dessa questão, né? Você pega civilizações como Egito, Roma, Grécia, tudo. Você vai ver na nossa contagem aqui um espaço de tempo bem curto para a existência dessas civilizações. Mas se você for ver suas mitologias, é anos e anos e anos, entende? Por quê? Porque esse tempo linear é contado na perspectiva do povo linear, da Torá, entendeu? Mas o povo quântico ao redor, o tempo ele é relativo. Então por isso você vai ver contas, mais contas gigantesco e tal, e todas essas coisas. Por conta disso. Eu tô observando aqui os animais e tudo, vocês não estão brigando, por isso que eu tô olhando de um lado pro outro aqui. Mas então, vocês compreendendo isso, o que acontece? Por isso, aí vocês começam a entender. Por exemplo, alguns terraplanistas, vou dar uma pausa aqui e já volto. Então, continuando aqui, vocês pegam, por exemplo, tem muitos terraplanistas por aí,
E são eles mesmo que estão fazendo essa frente, apesar que os caras que escreveram esse livro, por exemplo, aqui, eles não são terraplanistas. Mas aí vocês vão ver, eles vão juntando isso tudo, tá? Aí nesse caso aqui, desse livro, por exemplo, eles são bem pé no chão, eles não concluem muita coisa não, eles vão mostrando achado. Mas vocês vão vendo, por exemplo, documentários que vão saindo depois, baseado nesses trabalhos, por exemplo, esse aqui também tem o dos Deus Astronautas, a Cariacite. Você vai vendo como Alienígena Passado. Alienígena Passado mostra vários achados, vários fatos, depois eles apresentam suas interpretações. Agora, aí é o que eu falei no vídeo de ontem, a interpretação dos fatos vai depender da sua crença, do que você sabe, entendeu? Do seu conhecimento, da sua tela mental. Então muitos desses, por exemplo, começam a interpretar que foram extraterrestre, e por aí vai. Mas vocês pegam os terraplanistas, por exemplo, eles estão falando, eles estão reavaliando muitas coisas. Então eles começam a achar, por exemplo, na história, a galera toda aí, seja sincero com vocês mesmos, hoje já expandiu bastante conhecimento, mas a grande maioria da população acha que só existe, por exemplo, pirâmide no Egito. Sendo que tem em todos os lugares do mundo praticamente, tem no Brasil, tem pra todo lado, tem até na Antártida, até na geleira, quando começar a descongelar os bagulho e tal, vai ter momentos aí que as coisas vão vir às claras, tá? Vão vir muitas coisas à cara, então muita gente vai ficar de carão, eu já tenho falado isso. Então, não só isso, mas por exemplo, grandes montanhas, eles começam a perceber que outrora foram árvores. Aí eles começam a falar, porra, então o mundo foi governado por gigantes. Mas aí tem que entender o que a gente explica aqui na escola, essa troca de perspectiva, de momento, entendeu? Então tem terraplanistas, por exemplo, que acreditam que a Terra era muito maior antigamente, mas não era uma bola, entendeu? É um círculo, é um plano que ele vai diminuindo de acordo com a inversão dos polos magnéticos. Os caras falam que a coloração do céu em outro momento foi de outra cor, e é verdade isso, entendeu? Estão havendo alguns fenômenos que alguns outros terraplanistas também já têm até registrado isso, da coloração do céu avermelhada. E, nossa, tem tantas e tantas coisas que os globalistas, por exemplo, as galera mais lesada, tira de louco, ri, entende? Por ignorância, por pura ignorância. Então, foi basicamente isso. Eu tô fazendo esse parte 2 aqui pra eu deixar aqui o endereço certinho se quiser estudar com a gente. Eu fiz um artigo chamado Homem Eridanos, né, Eridu, a Cidade dos Deuses. Ali é um artigo que é tipo é um artigo para estudo. Tem um vídeo que eu fiz para esse artigo falando o que é o Homem Eridanos, o Homem de Eridu. E ali eu deixo, por exemplo, o link para você ser direcionado para um outro artigo que eu fiz, que é especial no Nax. Então, nesse artigo, ele foi preparado para você entender os bastidores. Olha pra você ver, é mais além. A galera tá falando da história que não foi contada. E nesse artigo, nesse canal, eu tenho falado dos bastidores da história que não foi contada. Agora, veja bem, as pessoas nem entendem que esconderam a história real. As pessoas nem entendem ainda direito. Eu não tô falando generalizando, tô falando só a grande maioria. As pessoas nem entendem ainda que na história, se você seguir por exemplo, tem muitas construções. Hoje em dia não é possível ainda reproduzir. Tem várias explicações que só satisfaz gente meio lesada, porque quem questiona de verdade e tal não acredita nas explicações que dão. Mas, por exemplo, hoje a gente não tem tecnologia ainda, né, aberta ao público para replicar as pirâmides, isso falando no sentido só de tamanho. Agora, se for falar, por exemplo, de alinhamento com o macrocosmo, porque as três pirâmides são alinhadas com as Três Maria, né, os três reis, com Órion ali, né, o cinturão com constelação de Órion, são alinhadas. E não só essas pirâmides, tem vários pontos energéticos no mundo que são alinhados, e a galera não entende. Por quê? Por exemplo, São Tomé das Letras, por que tem todo aquele mistério? Porque é um ponto dos chakras, né? Tudo, tipo assim, tudo é relativo, o movimento, né? Se você, por exemplo, as pessoas aceitam hoje que o sistema é heliocêntrico, então é o Sol no centro e todas as coisas girando ao redor, certo? E qualquer um fala o contrário, eles acham idiota. Mas imagine que não é físico, imagine que o centro de tudo está na percepção daquele que observa. Então tudo é cognitivo, não há espaço, distância, tamanho, dimensões, senão pela sua observação. Então imagine, você olhando, tudo está girando ao redor de você, certo? Então nesse giro, dependendo do momento, os chakras se posicionam alinhados de tal forma que você tem portais, né? Você pode de novo lidar com portais. Então você consegue entender lugares misteriosos, como o São Tomé das Letras, Machu Picchu, o Triângulo das Bermudas, que some. Vocês podem pesquisar aí, tem diversos registros de pessoas que passaram diante de algum local e sumiu. Inclusive pessoas que estudam profundamente isso, quando vai estudar isso, falam, ó, não passa naquele mesmo lugar que a pessoa que sumiu que a gente tá procurando, porque ali provavelmente, gente, tem cada coisa que vocês não sabem, tem selamento, padres no passado selavam lugares que as pessoas sumiam, e assim por diante. Se preciso, se necessário, eu vou fazer mais assuntos sobre esse. Vou fazer um artigo também sobre esse assunto. Então, estude com a gente nesse endereço aqui. Fiquem com Deus e luz pra nós. Salve, pessoal. Tô no ritmo aqui.
Já gravei um vídeo de 10 minutos hoje falando sobre a história secreta da raça humana. E tô sentindo muito de falar desse sistema, focado muito nesse sistema. Tô vendo várias sincronias e tal, né? E etc. Eu vim falando muito dessa questão que envolve a história secreta da raça humana. Então agora eu vou falar um pouco, vocês podem ver a imagem ilustrativa que eu escolhi, é o Clark. Pra quem não sabe, Clark é de Smallville. Futuramente ele seria o Superman, né? Smallville é bem mais novo a série do que Superman em si, mas o Smallville conta a história do Superman quando era jovem. Então eu não sou muito fã do filme Superman em si, tá? Eu assistia muito quando era criança, na sessão da tarde, mas depois, pré-adolescente, adulto, eu desgostei um pouquinho e tal. Mas Smallville eu gostava bastante. Tive bastante preconceito com a série no começo, eu lembro certinho, eu via passando comercial lá no SBT, achava a maior paia, porque eu já tinha desgostado assim de Superman, mas... E aí eu achava paia, né? Só que aí um dia eu visitei meus primos lá em Varginha, eu já falei sobre eles. E aí eles assistiam, gostavam, né? E eu com meus primos a gente sempre trocou perspectiva, coisas que a gente gostava. Na maior parte das vezes a gente acabava tendo gostos parecidos. Então eu dei uma chance e acabei gostando bastante da série. Mas nem é pra falar da série que não, eu vou usar de referência essa imagem, que é o Clark, na sua casa, certo? Real, na sua real casa. Então o Clark, na verdade, ele se chama... Ixi, até... Kal-El, agora eu não lembro o nome dele não. Mas ele, na verdade, ele não é da Terra, né? Quem não conhece a história, parece até um pouco a história do Goku. Ele cai numa nave na Terra, dois fazendeiros, né? Um casal de fazendeiros encontrou eles e cria ele. E começa a perceber que ele era muito forte, levanta trator e etc. Mas o que tem a ver com o que eu quero falar aqui? Vocês podem ver que o título desse vídeo aqui vai ser Cristais como condutores de energia. Não, vai ser o ápice da evolução tecnológica cristais, algo assim, tá? Então vamos lá, ó, mais uma vez estou aqui mais ou menos em defesa dos terraplanistas, porque a galera tira eles de idiota, sendo que na verdade eles estão muito à frente aí da maioria das pessoas. Então, como eu venho falando, eles falam de diversas coisas, diversos achados. Então tem alguns, por exemplo, revisando a história da raça humana. Eu não tô dando nome porque são mais de um, tá? Tem um em específico que eu tenho acompanhado bastante coisas, vendo sim, mas eu acompanho há muito tempo. E esse em específico, acredito ou não, eu conheço ele até antes de Hélio Couto, tá? Não vou citar nomes aqui porque não vem ao caso agora. E eu não quero que a galera pense que eu tô indicando o canal Terra Plana, que eu tô falando que a Terra Plana, nada disso. Tô explicando outra coisa. Então vamos lá, olha então que os caras estão adiantados. Então vocês podem ver que hoje na tecnologia usa diversas coisas como condutor de energia, né? Então vai haver processos, né? Vai usar vários tipos de coisa, até chegar no silício, por exemplo, e assim sucessivamente. Só que o ápice dessa tecnologia, de você usar algo como condutor de energia, que é muito rápida, na velocidade da luz, que binariamente é a velocidade mais rápida que existe, a não ser que você transborde atemporalmente, aí você está fora de qualquer movimento, ou seja, você está fora desse ciclo linear, entende? Mas falando de coisas temporais, a velocidade da luz é basicamente a mais rápida, né? E os cristais, eles conduzem energia nessa velocidade, instantaneamente. Então, o que acontece? Por que eu tô falando disso? Porque já tem terraplanistas que chegaram nessa conclusão, sabem disso. E outra, não vou lembrar aqui agora em qual live que foi, mas entre uma live aí mais recente do Mestre Bob, ele acaba passando um pouco por esse assunto, tá? Falando também dos cristais. Então, o que acontece? Vocês veem que as pessoas, hoje em dia, ainda existe no íntimo do povo, esse conceito, né, é considerado místico, é coisa holística, de usar cristais para cura, coisas energéticas. Então só fica no campo do misticismo. Mas mesmo hoje existem tecnologia que usam de cristais específicos para... O Mestre Bob até deu um exemplo de um relógio, se eu não me engano. Mas enfim, só que tem terraplanistas, por exemplo, falando que o ápice da tecnologia vai ser os cristais. Só que aí, como eles olham muito linearmente, eles jogam para tipo 200 anos, 100 anos para frente ou algo mais, não lembro exatamente. Só que pode ser e pode não ser, porque com esse conhecimento quântico, esse desdobramento, a gente já está posicionando aqui o início desse novo momento, o Brasil como sendo o berço da nova era. Já sabemos, o Mestre Bob explana e coloca aqui de diversas formas que o Brasil é essa Atlântida, só não lembra, está relembrando. Você tem profecias bíblicas e até, por exemplo, Chico Xavier já falou do Brasil sendo o berço dessa nova era, e assim vai. Então, o que acontece? Vocês podem ver, se você pegar filme ou psicografia ou qualquer coisa desse tipo de médiums, você vai ver nosso lar, por exemplo, é construído, né? Tem símbolos no chão, pentagrama, hexagrama, nos lugares, e boa parte, ou se não tudo, existem cidades feitas de cristais. Na Bíblia, por exemplo, fala que a Nova Jerusalém será feita de cristais, chãos de ouro. Isso tudo você acha que é
só enfeite? Não, tem todo um contexto científico, eu ia falar simbólico, mas científico por detrás, do porquê o ouro está no chão. Tem muita coisa, o ouro como sendo, mantendo a juventude, né? Então por isso que fica no chão, mais para você pisar, né? Você pode ver que os egípcios usavam sandália de ouro, as coisas de ouro eram lotadas de ouro, porque sabiam disso, né? Para prolongar ali fisicamente a juventude. Então o que acontece? O Clarke, por exemplo, a casa dele era toda de cristais, é por causa disso, entendeu? O cristal, no ápice tecnológico, as coisas serão feitas de cristais, basicamente, entende? Por conta dessa questão que eu tô falando. Eu não vou aprofundar muito não, só quero passar conceitos mesmo pra gente ir alinhando, né? E desdobrando a realidade, né? Tô fazendo aqui minha parte. Então eu tô também querendo quebrar esse tabu de parar de julgar a terraplanista como idiota e tal, sendo que eles estão na frente até da grande maioria. Bom, o que eu posso falar mais? Vocês têm, né? Eu passei várias referência bíblica da Nova Jerusalém, séries como Smallville, por exemplo, a casa do Clarke, por exemplo, a real casa dele é tudo de cristais. Você pode ver qualquer filme aí que é super evoluído, que envolve alienígenas, terrestres, as coisas sempre tem coisas de cristais. Nosso lar é feito, a cidade lá principal é feito de cristais. E é por conta disso, entendeu? Porque o cristal, ele não é só uma coisa mística que a galera usa pra... Daqui a pouco devolve. Que a galera usa pra mexer com energia. Não é uma crença, tá ligado? Por isso que funciona. Porque de fato eles têm todo esse aspecto aí de conduzir, né? Como condutor. Conduzir não, como... aparelho tecnológico, vamos chamar assim, né? Objeto que serve para tecnologia. Então, ampliando e entendendo todo esse conhecimento, e aqui na nossa escola a gente explica muito bem, estude com a gente nesse endereço embaixo. O Mestre Bob nem se fala, ele porta tanto conhecimento, já falado tanta coisa para nós, por exemplo. Eu falei no vídeo anterior sobre pirâmides, sabe aquelas construções de muro, no Egito, por exemplo, eles gostavam de deixar as coisas bem lógicas, bem reta. Então vocês podem ver tijolos gigantescos, impossível de ser carregado hoje com a tecnologia, com os guindastes, com qualquer coisa que você tem, já é absurdo. Então olhar aquelas coisas retinhas, que não passa um gilete, assim, uma lâmina, já é surpreendente. Imagina você olhando outras culturas, como, sei lá, você pode ver os maias, incas, eles faziam esses muros também, mas aqueles monte de pedra, tudo colocadinho, assim, aqueles muros perfeitos, mas tudo desordenado, pedra pequena, pedra grande, tal. Então a gente já sabe aqui que é por tecnologia vibracional, né? Que você muda ali a vibração molecular, celular das pedras, aí ela fica meio que gelatinosa, então assim ela muda o peso também, né? Então você consegue organizar certinho ali, por isso fica daquele jeito, depois elas voltam para o estado normal, fica tudo encaixadinho. Mas não vou adentrar muito nesse tema. A questão mais aqui é trazer start pra galera, desplugar, parar dessa visão de mundo para conseguir entender todos os desdobramentos posteriores, entender melhor o que a gente fala aqui na escola, compreender melhor, por exemplo, quando pessoas como eu começam a linkar coisas que é explicada dos momentos eternos com coisas temporais, entende? Conseguir compreender melhor que um monte de terraplanistas está descobrindo sem achar os caras de idiota ou de maluco, tá? Então eu acho que é basicamente isso. Eu sinto, parece que eu esqueci de falar alguma coisa que eu deveria falar aqui, então logo eu já acho que não é pra falar, por isso, portanto eu não tô lembrando aqui agora. Mas no mais é isso. Smallville é uma série que eu gosto bastante. Não é, série que você tem que assistir se você não assistir. Não. Uma série legal, tem coisas interessantes. Tem muita similaridade entre a história do Clarke e do Smallville. Kal-El, que eu acho que chama, com a história de Goku também, né? Vem de outro lugar, veio uma nave, caiu. Tem toda uma coisa. E eu pretendo fazer artigos nesse endereço aqui, por isso que eu chamo vocês para estudar com a gente, sobre todas essas coisas, viu? Só que aí é mais detalhado e tal. Aí ali eu pego referências, pego vídeos, imagens e assim sucessivamente. Aqui eu tenho que ser um pouco mais preciso, trabalhar dentro de conceitos, passo algumas referências e assim por diante. Espero que tenha dado para entender aí. O foco aqui é querer dizer que um dos maiores condutores, assim, o ápice da tecnologia vai ser trabalhar com cristais, tá? Então por isso que isso ainda existe no coletivo, porque é o que? Quando desfaz esses reinos quânticos, Atlântida, por exemplo, esse conhecimento é passado novamente, fica vestígio, marcado nos lugares. Então no boca a boca, muitas tradições mantêm isso, mas fica sendo como místico, porque eles não sabem se explicar cientificamente, tá? Mas como eu já disse, hoje mesmo é usado sim cristais, né, nano, né, e em tecnologia específica, hoje, entende? Por causa dessa propriedade que eles têm de trabalhar com esse processo da luz, etc. Agradeço pela participação, a paciência chega até aqui, fique com Deus, luz pra nós. Vós sois deuses. Bom, galera, vamos refletir um pouco sobre essa questão, vós sois deuses. Então, esse é um conhecimento que foi passado por Cristo Jesus
há 2000 anos atrás. E é um conhecimento que hoje em dia faz a galera delirar, né? Mas o que acontece? Todo aquele que fica empolgadaço com esse conhecimento, com esse entendimento, já deixa óbvio para quem enxerga de cima o momento que essa pessoa ou essas pessoas estão, que é o momento da infância da consciência vivificante, porque temos o ser vivente e o ser vivificante. Se você quiser entender melhor sobre esse assunto, estude conosco nesse endereço. Não ligo barulhos aí de animais e tudo, eu tô num sítio aqui, então tem cachorros latindo do vizinho e etc. Então, para você aprofundar, estude com a gente, mas por agora aqui eu vou explicar o seguinte: temos o ser vivificante e antes disso o ser vivente. Então, bom, o ser vivente é aquele que, não vou explicar como que funciona tudo isso e etc e tal, mas o ser vivente é aquele, por assim dizer, mero humano do espaço-tempo. Se você for pegar, por exemplo, vamos pegar no conceito bíblico, Adão no Éden, ele é protegido ali, né? Alguns vão falar que ele está preso, outros vão falar que ele está sendo protegido. Vai depender do seu... Outra coisa também, a forma como é abordado esse momento vai definir também em que momento está aquela pessoa que julga este momento. Explico. Por exemplo, para aqueles que acham que o Éden é uma prisão, mostra muito bem essa infância também da consciência, porque ele não compreende todo o processo, etc. Então ele reclama do paraíso, onde a preocupação é você colher, plantar, cuidar, né? A princípio dar nomes para os animais. Enfim, é um teatro ali que você está seguro, você não tem com o que se preocupar. No entanto, isso não é o suficiente. Por quê? Aquele ser vivente vai vivendo todas as possibilidades ali, até que ele já tenha nomeado todos os bichos, tenha feito todas as possibilidades ali. Então ele começa a se sentir preso e na necessidade de saber o que tem mais, ir além. E é assim que faz, esse é o processo. Todos têm mais semelhança de Deus no todo. Estou usando termos bíblicos, termos religiosos e tal, mas a gente pode explicar e explica isso cientificamente. Nesse TikTok aqui mesmo, você estudando, que a gente fala dos bastidores da realidade, você pode entender tudo isso. Mas aí então, sentindo preso, ele quer ir além. Então, indo além, ele começa a conhecer os bastidores da realidade, né? Começa a entender esse abstrato, porque ele não vai lidar ali com regras, com lei e tal, ele vai ir na tentativa e erro. Então você tem esses dois lados do processo. Então, por exemplo, Jesus, há 2000 anos atrás, ele vem desafiando esse mundo lógico, quadrado, com leis, regras, e ali ele inicia-se o processo do ser vivificante. Enquanto Adão é um ser vivente, é a mesma consciência temporal, mas ali ele está como ser vivente, esse ser que não tem que perguntar por quê, pra quê, onde, ele não entende ali o íntimo de Deus, ele simplesmente faz. Então, transbordando isso, ele inicia ali esse momento do ser vivificante, que é o quê? Ele não quer mais seguir regra e tudo, ele quer saber o porquê das coisas, então ele mergulha nisso. Então Jesus, ele inicia basicamente esse momento, né? Há 2000 anos atrás, porque ele fala, vós sois Deus, por quê? Porque era necessário para aquele momento, precisava de seres que entendessem o quê? Que sendo a imagem e semelhança de Deus, cria a realidade, entendeu? Não é acaso, todos estão criando a realidade a todo momento. Então era necessário aquilo para aquela época, por vários fatores que não cabem aqui explicar, tá? No entanto, era para aquela época, tá? E ele prometeu que voltaria, o Messias prometeu que voltaria. Então ele iniciou todo esse processo. Aqueles que compreenderam isso começaram a criar, principalmente seus apóstolos, eles se dispersaram ali pelas toros, posicionando os chakras e tudo mais. Então, se você for ver em binário, você vai ver, por exemplo, um exemplo que eu vou citar aqui, a gente pode falar mais de outras coisas em outro momento, mas, por exemplo, Tomé, eu vou falar de Tomé porque o mestre Bob já falou sobre isso um tempo, e tem outras pessoas desdobrando esses assuntos, terraplanistas, inclusive, falando que, por exemplo, Tomé esteve no Brasil, a gente tem várias evidências. Por exemplo, a gente tem São Tomé das Letras, que tem portais ali, dependendo do momento no espaço-tempo, as vibrações, né, os chakras se alinham, o micro se alinha com o macrocosmo, então portais são abertos. Então, por exemplo, você tem portais em São Tomé que conecta com Machu Picchu, por exemplo, e Tomé esteve por ali, não só ali, muito antes de ser descoberto, né, oficialmente o Brasil. Tomé antecipadamente esteve por vários lugares no Brasil e passando as boas novas e tudo mais. Tanto que vocês podem ver
que quando chegaram, né, na época da descoberta oficial, eles aceitaram bem, né, viram vindo do mar, né, dos oceanos, vindo das águas, eles aceitaram, os índios e tudo mais que já haviam no Brasil, aceitaram aquilo lá muito bem, né, recebeu muito bem. Por quê? Porque eles acreditavam que era Tomé voltando, tá? Então, cada apóstolo, depois que Cristo partiu, né, teve aquele desdobramento lá, vocês podem acompanhar na própria Bíblia, Atos dos Apóstolos, cada apóstolo ali foi ser, entre aspas, Lúcifer, né? Porque é outro assunto que a galera aí que se estiver chegando nesse vídeo já vai assustar. Como assim Lúcifer? Porque Cristo também é Lúcifer, Jesus também é Lúcifer, o reflexo dele no tempo, é um assunto que vocês precisam entender. Então, os apóstolos, entendendo e compreendendo essa verdade, vão ser Lúcifers também por aí. E todos morrem também, para conhecer o peso de ser Lúcifer. Exceto um que a gente sempre fala, que ele não morreu fisicamente, mas ele teve que ficar mantendo a realidade do quântico pulminário, que é o João, lá na ilha de Pátimos. Eu conheço muito bem a história de João, é um dos apóstolos que eu mais gosto, dos evangelhos e tudo mais, tanto que há mais de 10 anos atrás, muito mais de 15 anos atrás, eu já até preguei em cadeia, e eu pedi direção do Espírito Santo, né? Que é gnose, hoje em dia a gente sabe muito bem, mas eu comecei a lidar com isso muito tempo atrás por conta disso. Eu vi Jesus explicando para um dos apóstolos, que eu não lembro muito bem, se não me engano Pedro, algum deles falou, mas mestre, Rabi, como eu posso ir falar com a multidão, sendo que eu não tenho o dom da palavra ali, eu gaguejo tal? Jesus pegou e falou para ele, não é você quem fala, é o Espírito, apenas permita, né, parafraseando. Eu vendo isso aí, então continuando aqui, eu dei uma pausa, porque eu tive que ver outra coisa aqui. Mas para finalizar e não prolongar tanto, então desde ali eu entendi esse negócio de o Espírito fala através da nossa boca se a gente permitir, né? Se a gente permitir. Então nessa época eu orei a Deus, pedi uma unção, pedi uma direção, né? Para o que eu falaria, né, na cadeia. Eu nem era tão velho assim na igreja, mas diante eu comecei a estudar muito a Bíblia e tudo, então o pastor gostou e perguntou se eu queria pregar. Então minha primeira pregação foi na cadeia, né? Na cadeia. Então eu pedi unção e me veio, né, o Evangelho de João e Apocalipse, que também é de João, né, de Revelações. Então nessa época eu preguei sobre o exílio dele na ilha de Pátimos e tudo mais. Então nessa época teve pessoas aceitando Jesus, etc. Mas voltando para o raciocínio para concluir, então o que acontece? Esse negócio de vós sois Deus é verdade, criamos a realidade. Só que isso foi falado há 2000 anos atrás para aquele momento, e um monte de gente hoje em dia fica disso aí tudo, porque está começando a desdobrar isso agora. Isso mostra a infância e consciência. Mas aí, no caso, já estamos voltando disso, né? É o luciferianismo da volta. Esse é o luciferianismo da ida. Vós sois Deus. Mas o que acontece? É uma coisa que todos vão entender mais cedo ou mais tarde. A gente já está adiantando, falando, que a gente já está voltando. Cada um criando sua realidade, é assim que funciona, e haverá atritos, né? As realidades contrastarão. Precisa de um ponto de encontro. E é isso que oferecemos e explicamos. Unibrasil, um ponto de união. Né? Entra aí nesse link aí, nesse endereço, e estude com a gente. Mas aí o que acontece? Muitas pessoas não entendem isso, porque o tempo todo tá todo mundo criando, o tempo todo mundo é Deus. Mas aí o que acontece? Os donos do mundo, sabendo disso, eles criam uma referência mais ou menos ali, que todo mundo vai girar em torno disso. Então eles passam uma ilusão de livre-arbítrio, né? Tem todo um contexto, tem a história de Deus também. Deus escreve certo por linhas tortas, só tô falando binariamente, fazendo meu papel. Então é isso. Os donos do mundo, sabendo disso, de cabala, por um longo processo também, a gente dá para explicar e já explicamos várias vezes, eles ditam a direção. Então eles configuram o teatro de tal forma que as pessoas ficam brigando ali embaixo, um contra o outro, mas não de tal forma que transborde o entendimento deles. Todo mundo gira em torno do que eles posicionaram, a livre concorrência, o livre mercado, todas essas coisas, teoria da evolução, Big Bang. E é isso, galera. Então precisa ser entendido, é isso aí. Vós sois Deus é real, mas é a ida. O que é necessário então? Você vai entender que você criando sua própria realidade sem ninguém, isso aí vai cair na morte. Você vai entender que você precisa reunir outras pessoas para assim poder criar uma realidade. Então é o que dá para falar aqui por enquanto. Espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Estude com a gente que cada vez mais tudo isso ficará cada vez mais fácil de compreender. Agradeço quem teve a paciência de chegar até aqui. Fiquem com Deus e luz para nós. Salve, galera. Bom, quero fazer uma reflexão com vocês e eu vou usar de referência um artigo que acabou de sair em nosso portal. Se você quiser acompanhar é só entrar aí nos links da descrição desse vídeo. Então eu quero refletir com vocês sobre os bastidores da realidade, que é o tema que eu mais falo aqui nesse canal. Então esse artigo tá no nome da Adri, diversas pessoas postam nesse portal. Então é bom que vocês confiram, tem notícias, tem
coisas todos os dias e conteúdos muito profundos. Inclusive o fundador da escola sempre traz conteúdos novos, tem cursos. Hoje mesmo saiu um sobre Salomão, os conhecimentos de Salomão, então é coisas muito importantes para quem gosta de ocultismo também, vai acabar entendendo os bastidores dessa realidade, entendendo muito mais profundo todas as coisas envolvendo esses temas. Mas voltando para o assunto aqui, esse artigo ele é tem outras fontes, né? Então a gente replica notícias como qualquer outro portal e deixa as fontes, né? Quando é de outras fontes. Então nesse caso é uma hipótese que foi simulada por uma inteligência artificial de como seria a Terra caso cessasse a participação do ser humano. Então é bem interessante, tá? Mas eu quero discorrer com vocês aqui sobre a realidade em si. Então o que acontece? Você compreendendo que a realidade ela é cognição, o que vemos hoje como realidade é um sonho compartilhado, entende? E o que acontece? Essa hipótese de uma Terra, como ela seria sem a participação do humano, primeiro que ela é bem simples de você se imaginar, pelo menos eu imagino de uma forma bem simples, né? As coisas vão começar a se deteriorar, aquelas que foram feitas por mãos humanas, enquanto as coisas naturais da natureza, dos reinos anteriores, iriam permanecer. Mas isso é uma hipótese que ela não pode ser concebida, né? Seria tipo assim mesmo, né? Como a inteligência artificial mostra aí. E para quem jogou The Last of Us, por exemplo, vai perceber que é um mundo bem daquele jeito, né? Só que a diferença em The Last of Us tem ainda o humano, né? Participando ali. Então, eu vou usar esse artigo de referência porque é um bug bem constante pra galera que chega na escola, porque é uma coisa que você não consegue compreender antes de desfazer o véu real, entendeu? Os 7 selos. Entender que tudo é essa mesma percepção cognitiva, esse sonho compartilhado, é os nossos 7 sentidos, né? Os 5 mais intuição e criação, você tem 7, lidando com esses pulsos, né? Os 7/12 que a gente sempre explica aqui. Mas então o que tem a ver, ó? É claro que você precisa entrar no artigo aí para ler toda a matéria, mas resume nisso, né? Na simulação que a inteligência artificial fez de um hipotético planeta Terra sem a interação do humano. Mas por que eu tenho a acrescentar na questão consciencial sobre isso? É que quando você entende que o que há é nossa observação, tá? Então se você compartilhar a sua percepção com os demais, temos um sonho em comum. É o mundo aí. Mas se você tira a participação do humano, não tem como plasmar o que seria esse mundo, a não ser por um sonho ou pesadelo de qualquer um acordando na cama assim, assustado talvez, ou então nessa forma desse artigo, por exemplo, ou então em pensamento. Mas na realidade existe só como possibilidade, né, diante das possibilidades infinitas de ser observado. Então você pode pensar sobre isso, sonhar sobre isso, ou você fica como observador ali, depois você acorda, né, ou então fazer uma simulação, né, um artigo, um jogo, um filme, né? Tem um filme ali, não tem a participação humana, o que aconteceria? Mas você pode ver que até dentro desse contexto está havendo a participação humana, entende? Por quê? Tem gente que não entende isso. Mas então você está falando isso, mas poderia ter outros seres ali observando o planeta, entende? Mas acontece que essa definição de outros seres, outras dimensões, tudo depende de nossa observação, entende? Então se anulasse a criação humana, isso seria um pesadelo, entendeu? Um sonho, um delírio, entendeu? Não dá pra plasmar realmente por causa disso. Por isso que explicamos aqui sempre, somos feitos à imagem e semelhança do todo, de Deus. A realidade vós sois deuses, né? Porque tudo o que existe é essa ilusão cognitiva. Se não houver essa troca de perspectiva, de referências, não é real, entende? Fica como doideira, sonho, né? Tanto sonho de sonhar mesmo dormindo, quanto de sonhar para tentar realizar. Para aquilo se tornar concreto, vai ter que ter participação dos demais, entende? Senão não é real. Então acho que é isso, é mais essa reflexão. Convido vocês a
estudar com a gente nos links aí. Eu acho que vou deixar aqui o endereço, mas é só acessar os links. Aí você vai ver ali eles escorrendo como que a galera, o ser humano não consegue compreender. No caso, nem foi o ser humano, né? A inteligência artificial que simulou como seria. Então ela faz códigos ali, lógicos, e chega num resultado. Mas isso tudo, até isso, só é possível porque tem o ser humano participando. O ser humano desenvolveu a inteligência artificial. O ser humano está interagindo com isso tudo, entende? É o ser humano que observou se um ser veio ou deixou de vir, foi. Entende? Anulando o humano, não há realidade. Entendeu? Não há nada, não tem definição. Então espero que tenha ficado claro, tá? Esse é um ponto bem interessante e importante aqui em nossa escola, que muita gente pensa que entendeu e não entende, por conta disso acaba desviando, ou então há muitas vezes chacotando e por aí vai, por falta desse pequeno grande entendimento. Mas é isso, agradeço a participação de quem chegou até aqui, fiquem com Deus e luz para nós.